Purricast, o seu podcast da vida real para explorar IA do jeito certo com ele. Matheus Bittencourt, e hoje o papo é com quem entende de lógica binária e de lógica jurídica. E eu tô muito empolgado pra gente subir, descer, alta, baixa, né? Vamos descobrir várias coisas aqui. E com ele, Alan Braz, que nunca viu uma linha de COBOL na vida. Mas no mundo do software, Matheus, o papel aceita tudo, mas o mainframe não vai aceitar desaforo de código alucinando, meu amigo. E já demos todos os spoilers da nossa contribuidora de hoje, colaboradora, que já mandou PR aqui no Purricast. Otília Borges. Da comunidade, né? Tá aqui no nosso grupo, muita experiência, líder de Gen AI, formado em Direito. Olha lá, Matheus, que personagem que a gente vai conversar hoje, hein? E aí, Otília, bem-vinda aí ao Purricast. E qual o maior crime que a IA tá cometendo hoje? Gente. Já começar? Bem-vindo, Otília. Obrigada, pessoal. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Dependendo do horário. Então, eu não vejo a IA cometendo crime. Eu vejo ela hoje auxiliando, ajudando todos os profissionais, tá? De uma forma boa, coesa, por enquanto. É claro, cada um usa o seu conhecimento para poder direcionar a IA, não deixando ela fazer tudo, porque aí realmente não dá certo. Tem que ter a nossa curadoria. É dessa forma que eu vejo. Então, por enquanto, no meu mundo ainda não teve um pequeno crime, um crime pequenininho com a gente. Mas isso eu conto depois. Já tem aí. Fiquei curioso. Matheus, e vamos direto ao assunto aqui, porque quando a gente fala de COBOL, de mainframe, a gente trabalha na IBM, é totalmente enviesado. Aqui, lembra o nosso slogan da temporada anterior? Totalmente enviesado, não tem como não ser. E, Otília, dá esse panorama pra gente, porque a gente não vem do mundo de baixa plataforma, de mainframe, não entende de COBOL, como eu falei, nunca vi uma linha de COBOL na vida. Mentira, já vi uns prints já. Eu já vi. E a polêmica foi aí umas semanas atrás, quando o Cloud Code lançou aquela notícia de que ia reescrever todo o código de COBOL. E realmente o Cloud Code hoje, na roleta, né, Matheus, das IAs lá, hoje ele a ponteirinha tá no Cloud Code, no Cloud, né? E impactou, né? A gente, com certeza, porque as ações da IBM despencaram. Mas e aí, como você viu de modo geral, essa parte de modernização? Eu até comentei no outro episódio que não é só traduzir código, é uma questão de arquitetura, é uma questão da plataforma inteira, né, de latência, de alta disponibilidade, segurança, etc. Como que você que estava lá, tá aí no outro lado mesmo, como que você viu isso? Então, esse movimento, digamos assim, da inovação, da transformação, ele já está vindo mesmo antes do episódio das IAs. Já há um tempo que muitas empresas já estão nessa pegada de realmente inovar e migrar uma plataforma modernizada, tá? Olhando para grandes empresas, umas comentaram, né, do que estava acontecendo. Obviamente, teve logo de pronto, aquela preocupação, poxa, agora que o Cloud vai transformar todo o meu COBOL em Java, eu vou perder meu emprego? Mas não, gente, não vai, porque na verdade a IA só vai substituir aquele que não sabe usar a IA. Mas no geral, o mundo que eu estou inserida hoje, como que eu vi? Tá tendo um movimento para modernização, não para Java, até para outras linguagens. Então, no mundo que eu estou hoje, não refletiu muito, tá bom? Então, a gente não teve muito esse balanço que o mercado teve, né? Naquele mercado que eu estou vivendo, que eu estou inserida no mainframe hoje. Mas foi assim, mas eu vi que fora do Brasil foi um susto. Eu acompanhei algumas notícias aí fora os amigos que trabalham lá fora, que realmente parece que deu uma balançada, né? Deu pouco. Realmente, porque o Matheus que tá aí no dia a dia com os clientes vê, né, Matheus, esse tema de modernização de aplicação já vem há mais de uma década, desde de nuvem, né, quando começou nuvem e tal, né, e realmente até a contradição que eu até botei no LinkedIn é que a gente, e eu estava nesse projeto, inclusive, o próprio IBM, o primeiro modelo de IA foi o Watson Code Assistant para Z, que era justamente um tradutor de arquitetura, porque num outro podcast você falou realmente como você vai treinar um modelo de IA com dados que são privados, né? Porque código COBOL normalmente é de banco. Você trabalhou muito tempo em banco. Exatamente. Não, essa é uma pergunta que eu fiz uma vez, eu não lembro, para
um dono de alguma empresa aqui em algum evento que eu estava, eu questionei, falei, mas fulano, mas por que não temos nenhum modelo ainda treinado em COBOL, em Procedures, né, que é toda aquela documentação que processa a malha aberta de uma empresa, que me falou, porque não temos dados públicos. Falei, não seja por isso, nós podemos criar dados, né, dados que não são reais, que não são de empresas. Sim. Que é o tipo de dado que eu crio hoje. Então, gente, eu até brinco, eu falo que eu voltei para o mundo mainframe para entender como que está esse mercado e também, quem sabe, tentar fazer um fine tuning e também criar algum modelo assim, específico direcionado assim, para as linguagens da alta plataforma. É uma vontade, tá? É uma vontade, quem sabe se transforma. Vamos ver. Não, e é muito interessante justamente porque a gente fala isso, né? Assim, a IA impulsionando e amplificando quem tem conhecimento, igual você, né? Já conhece, né? Você sabe realmente como fazer a forma certa. Eu não saberia nem como começar, nem que prompt eu mandaria pro Cloud Code para transformar, né, aplicações. Tanto que eu imagino que o uso de IA no mundo do mainframe seja mais para explicar, documentar. O que você tem visto mais assim no dia a dia? É por aí mesmo essa sensação que eu tenho? É por aí mesmo, até porque, conforme eu falei antes, como nós não temos modelos específicos em que foram treinados em COBOL ou em pesquisa executa a malha aberta, realmente a gente não tem hoje esses dados, não foram criados dataset para esse fim, para esse tipo de treinamento. Então, como que eu vejo hoje? A gente realmente usando as ferramentas que temos hoje, fazendo um regzinho ou não, sabe, fazendo um upload do programa e pedir lá, com um prompt bem feito, né, obviamente, para poder extrair as regras de negócio. Porque, eu não sei se vocês sabem, gente, a gente tem programa COBOL de 10 mil linhas, 15 mil linhas, e para o profissional analisar aquilo lá de ponta a ponta, sabe, demora muito tempo. E hoje a IA está com o prompt correto, é sobre isso que eu tenho falado com as pessoas que eu tenho conversado ultimamente, né? Então a gente consegue extrair de uma forma bem rápida essas regras. Até áreas de negócio de empresas que eu estou atendendo tem me pedido muito isso. Então é um diferencial quem já tem esse conhecimento, sabe? Tá bem interessante mesmo. Nossa, Matheus, hoje eu estava revisando um prompt, Matheus, de 300 linhas, um prompt. Imagina um código COBOL de 10 mil linhas. Deus me livre. Pois várias regras de negócio e tudo mais. É aquele caso de você tirar o negócio, você não sabe por que tá lá. É bizarro. E, de fato, assim, pode falar. Porque o COBOL, você sabe, né? O COBOL, assim muitas pessoas... Não sabemos, sabe? Então, vamos saber agora. Isso. Então, muitas pessoas que começaram a trabalhar, gente, há 30 anos, 40 anos atrás, 45, muitas já se aposentaram, não estão mais aqui, mas o código deles está lá vivo, está operando, sabe? Tá rodando, tá na malha crítica, e se dá algum problema, ninguém sabe analisar aquele ponto que deu o problema. Então, por isso que é muito bom. Agora, a IA, acho que ela veio para ajudar nessa recuperação, né, dessa extração da informação que está de forma não escondida, mas de forma difícil de encontrar, se você fosse olhar linha a linha, tá bom? Literalmente codificada, né? Que está literalmente codificada ali naquelas rotinas. Né? Exatamente, gente, exatamente. E até para criar também fluxograma, sabe? Ajuda muito. É muito bom. Para você entender uma lógica, toda uma sequência. É sensacional. Não, com certeza. Até porque, assim, não sei se tu sabe, mas na época eu era líder técnico, parte do meu time era desenvolvedores mainframe. Então, assim, eu tive que ter essa interação, né, e eles mostraram lá PL1, várias procedures que a gente fazia. E eu acho que desde antes da época desse boom da IA, sempre falou várias formas de, igual você falou, né, de modernização, de conexão. Então, seja fazer um site pro mainframe, seja qual o melhor jeito, né, APIs, né, e tudo mais, se vai ser via banco de dados, que vai compartilhar informação, assim, eram várias estratégias, né, e eu acho que foi muito bom acompanhar isso, porque você repara que, assim, você entender da baixa, da alta, a gente brincava, né, você da baixa, da alta, então eu acho que é muito importante, porque, sim, até hoje, muitas coisas estão rodando no mainframe, que o pessoal esquece, né? Vai aprender na faculdade, já entra no mundo cloud, aquela coisa toda, muito do mundo roda
ainda em frame. Não, muito interessante. Eu adorei isso aí que você falou, tá? O pessoal do mundo mainframe e o pessoal do mundo da baixa. Você sabe que hoje nas empresas, ainda fisicamente, as pessoas meio que sentam separadas? Ah, lá é a turma da alta, ah, lá é a turma da baixa plataforma. Até eu falei errado, né? Eu falei baixa, no começo é alta, porque é muito confuso. Como assim? Mas, uma é alta, uma é alto nível, a linguagem de alto nível devia ser alta, não baixa. Exatamente. Porque é mainframe, grandes computadores, né? Mas aí que a torre é alta. Pronto, mas aí, eu assim, não esqueço mais. Como eu sou uma eterna curiosa, eu falei, não, gente, esses dois mundos têm que conversar, não é possível. Concordo, sempre foi essa opinião. Eu nunca me conformei com não, dá sim, a gente vai encontrar uma forma e vai fazer acontecer. E tá dando certo. Não, com certeza. E já que você falou que você é uma inconformada, né, do que não, então eu queria saber o seguinte, você já comentou alguns casos aí, tá usando IA e tudo mais pra eu entender, né, eu acho que é mais rápido, mas você poderia compartilhar com a gente o que não funcionou? Sabe, aquela coisa que você tentou usar IA, né, e deu muito errado, né, e realmente não é o caminho, porque a gente gosta de compartilhar a experiência da vida real. Então, compartilha com quem está ouvindo a gente o que você tentou, testou, experimentou com as consultorias que você faz, nos clientes que você vai, na sua vida, né, que não deu certo. Que é tipo, isso daqui realmente não funciona. O que não dá certo ainda, hoje a IA, ela não tem acesso diretamente ao ambiente do mainframe mesmo, onde o código está hospedado. De alguma forma, você tem que pegar aquele código e fazer FTP ou alguma ferramenta que já vai lá e baixa para poder você colocar informar para a IA aquele código. Hoje não tem esse caminho ainda, tá? Eu não conheço nenhum caminho que consegue realmente quebrar esses guarda-reios e ir lá buscar o código e trazer para a IA. Então isso ainda não funcionou. E nem sei como que tá a tendência, se vai funcionar a curto tempo ou não, tá? Inclusive, assim, aí depende muito também, o que eu sempre as pessoas, é da instalação de cada empresa. Tem empresas que já tem um canal ali, já tem uma abertura, outras não tem. Aquelas que não tem, é complicado. Vamos ainda ter que esperar um pouquinho. Quando o Matheus estava falando de estratégia de modernizar, Matheus, eu lembro de gente que fazia uns robôs que liam a tela, né? Que era como se a gente vê hoje, os agentes indo no browser e tudo. Isso há 20 anos atrás, Matheus, né? Já tinha, que lia lá na posição linha 2, coluna 5. Oi, gente, eu fui contratado para fazer isso. Agora eu descobri a origem do RPA. Até meus passados, né, meu amigo? Ele lia a tela, né? Aí se mudasse aquele, né? Aquele passeio da tela, né? Ia dar um problema pra você. Meu campo minado aqui. Produto cartesiano aí, né? Será que tem alguma estratégia hoje em dia de fazer isso com foto, de print da tela os modelos de IA ler? Porque eu lembro que eles começavam muito a mexer com hacks. Eu acho que era hack, eu lembro que era alguma coisa de dinossauro. Com hacks, e depois a gente evoluiu, que tinha bibliotecas em Java que manipulavam um pouco melhor. Né? Mesmo assim, meio que emulava, mas eu tinha que acertar a posição. E aí, assim, mas já deve ter uns... Olha, antes de se falar... 12 anos já. Antes de se falar em Java, tinha uma empresa aqui que tinha uma ferramenta que ela chegou meio que revolucionária. Na época eu desenvolvia sistema para atendimento ao cliente, tudo que era call center. E todas as telas eram pretas. E essa empresa chegou com uma solução que ela ia ler aquelas telas, como que acontecia? O atendente tinha que navegar lá, porque os comandinhos para navegar não tinha mouse, né? Era PF7, PF8, vai e volta, vai e volta. Então tinha que navegar para umas 10 telas. E essa ferramenta veio para unir essas 10 telas, né? E trazer e condensar tudo em 2 no máximo. Então isso foi antes de Java, faz muito tempo, gente. É que eu já tenho 37 anos já, então eu passei... Olha, sabe o que eu digo? Que eu passei por todas as áreas da tecnologia. Todas. Porque naquela época, eu falei, nós que éramos o profissional da TI, nós éramos nós mesmos. A esteira DevOps, presente, nós.
é da pessoa. A produção, a pessoa, sabe? O cientista de dados, a gente fazia tudo. O desenhar as telas era nosso também, então a gente fazia tudo. É diferente de hoje, né? Hoje é tudo segregado, né? Cada área cuida de cada funcionalidade. Mas mudou. Pois é. E essa tendência de migrar ou de modernizar para Java é porque Java ainda continua rodando no mainframe? Qual que é o diferencial que tem do mainframe de não sair? Não, Java não roda no mainframe. Hoje não. Realmente a intenção é você migrar para baixa, para ir, sei lá, para ir para uma nuvem. Para uma nuvem. Tá. Isso, para uma nuvem. E esse não é toda empresa que migra para Java. Outras também migram para outro tipo. Tem tipo de COBOL dedicado para outro tipo de COBOL, que realmente é um COBOL que roda, por exemplo, com Oracle. Então nós temos. Então, assim, cada empresa tem a sua estratégia de modernização. Cada uma está indo de um jeito. Eu estou falando de empresas que eu atendo de alta plataforma, tá? Porque também eu tenho o meu outro lado, que é só tascas, outras coisas que eu faço também. Então eu tô ali, tô com o pé ali. E falando em um pé aqui, um pé ali, eu tenho que perguntar, né, Otília? Você vem de uma formação de direito, né? Eu acho assim muito legal, porque a gente tá aqui, né? Entrevistou a Regina, né, que fez odontologia, e você direito. Como é que você foi parar nessa área? Eu fiquei muito curioso. Conta pra gente como foi essa transição. E uma curiosidade, você usa alguma coisa da faculdade de Direito no seu dia a dia? Né? Não sei se é aquela argumentação, os princípios. Hoje fala muito sobre regulamentação de IA. Queria muito ver sua opinião. Conta pra gente. Isso. Vamos lá. Quando eu comecei lá atrás, como que eu comecei na tecnologia? Eu comecei com 18 anos, eu fiz colegial técnico, porque naquela época não tinha faculdade. O máximo que tinha era uma faculdade de administração com ênfase em análise de sistemas. Esse era o nome da faculdade, tá? Então, o código, o COBOL, a Assembly, você aprendia no colegial técnico. Imagina adolescente com 14, 15 anos aprendendo COBOL e Assembly, tá? Aí já saímos meio que prontos para o mercado. A gente fazia a faculdade para quê? Só para fazer mesmo e para falar que fez, tá? Era essa a verdade, porque a faculdade, enquanto tecnologia, não te agregava muita coisa. Aí eu fui trabalhando a vida toda, tal, e sempre tive aquela vontade, eu sempre gostei muito das leis. Algo assim que eu falei, não, eu quero aprender, eu quero entender isso, eu quero ver como que funciona. Aí entrei na faculdade de Direito, mas não foi quando eu era jovem, foi logo, porque faz 5 anos, 6 anos, por aí, né? Que eu fiz a faculdade. Aí eu pensei, poxa, eu fiz a faculdade, então agora eu tenho que ir até o final, vou tirar o AB. Aí o que eu fiz? Eu usei a IA para estudar para o AB. Ah, que demais! Eu peguei todas aí eu peguei todas as provas, que elas são públicas, né, lá no site da FGV, que prepara as provas. A FGV eu não me lembro, né? Eu acho que prepara as provas da OAB, baixei todas as provas, criei um vizinho lá, comecei a subir as provas, graças a Deus passei, sabe? Então tirei a OAB. Tirei a OAB, aí eu fiz pós-graduação de Direito Judiciário, fiz pós-graduação de Direito Sucessório e trabalhando com tecnologia. E nesse meio também eu comecei a fazer parte da Comissão de Direito Digital e Inovação da OAB. Então, casa muito, conversa, tem muita unir os mundos, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de regulamentação, isso não tem nada regulamentador direcionado, mas temos a LGPD, que é bem aplicada, né? Aqui no Brasil, temos a lei do software também, né? Que vem ao encontro do que a gente faz aqui. Temos o Marco Civil da Internet. Lá na Europa agora, né, a passos, né, bem lentos, está saindo o AI Act, né, e por aí vai, né, e Estados Unidos não tem quase nada, então nem sabe, mas assim, realmente você tocou um ponto que a gente fala muito, e só hoje esse tema de governança foi tema de 3 em cada 3 reuniões e tudo mais, é o tema mais quente do momento. Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. Porque assim, você acha que a gente vai conseguir regulamentar? Vai ser mais difícil, é um ano eleitoral, mas assim, a gente vai seguir modelos igual a gente fez da LGPD e seguir a Europa? Não vai? O que você está vendo? Qual a sua opinião? Tem uma pessoa que entende direito, né, coisa pegar tecnológica, então assim, conta pra gente, que esse é um tema quente, soberania, né, então, a gente fala muito aqui.
soberania, a gente não tem nada nosso aqui, deveria ter um modelo nosso parrudo aqui, já deveria começar por aí, então eu sinto falta, sabe, de investimento realmente público. Eu até estou marcando agora uma audiência com a Secretaria da Inovação, da Prefeitura aqui da cidade, né? Então eu quero lá entender, eu quero ver o que a IA realmente está agregando para a população. Que eu acho que a tecnologia só tem sentido quando você está servindo a população. Porque o que eu digo, gente, no mundo corporativo, a gente está cheio de case de sucesso. Mas e no mundo público? Então eu tô querendo ir lá, tô marcando a audiência lá para poder entender como que tá. Mas enfim, como que eu vejo, tá? Eu acho que a regulamentação sempre vai andar atrás. Você concorda comigo? Alguém, ou alguma, vamos pensar, alguma Big Tech, vamos pensar o OpenAI, vamos pensar, o Anthropic, o Google, eles vão esperar, vão falar assim, o lei do país, eu vou fazer isso aqui, você aprova? Não é assim que funciona. Primeiro, eles criam, lançam o modelo e depois as leis têm que correr atrás. Então eu acho que a gente sempre vai estar atrás, tá? Sempre. Uma coisa tão material que era o Uber, demorou, você vê quantos anos demorou para regular e ainda tem muitas brechas, né? Pois é, gente. Então, assim, complicado, a gente sempre vai estar correndo atrás, sempre. Porque a lei depende de aprovação, ela tantos terços, não sei de quê, né? Do Congresso todo. Aí tem que sancionar, não vai, veta, é aquela história que vocês conhecem. Então, acho que assim, estamos a passos muito lentos. Então, se a gente tem uma regulamentação mesmo, a gente teria que ser mais rápido, sabe? Ser mais célebre. Então, eu tô vendo isso com um pouco de dificuldade. Mas, primeiro de tudo, é meu sonho de consumo, sabe? Que tivéssemos o nosso modelo, sabe? Brasil LLM, sei lá, sabe? Uma coisa assim, né? Mas é complicado, gente, tá difícil. Tem várias iniciativas, né, para treinar esses modelos locais, apesar de que o custo-benefício acaba batendo, né? Porque você pega modelos open source aí que já falam e dominam a língua portuguesa, acaba sendo um pouco sem ROI, né, Matheus? Não tem muito ROI, né? E você vê, tem outros países, como tá usando a IA para tudo, né? O ano passado, eu tava fazendo uma viagem lá pro leste europeu, né? Eu não cheguei na Albânia, mas passei perto de lá. Foi bem naquela época que lançaram lá a Diela, aquela ministra IA. Não sei se vocês viram. Aí o meu inconformismo não me deixa quieta. Eu falei, não, eu quero saber como que essa Diela funciona e tal. Liguei lá na embaixada lá da Albânia, lá em Brasília. Aí ele falou, a pessoa que me atendeu, você tem que mandar um e-mail. Mandei um e-mail, aí eu acho que foi o assessor lá do embaixador que me respondeu, falou, nós não temos detalhes, não podemos te falar como que funciona. Eu falei, poxa vida! Tô trabalho, não! Como você pode falar? Mas depois eu fui mexendo nos pauzinhos, aí parece que eu meio que entendi que você tem uma parceria lá com a Microsoft, e a Microsoft que é parceira da OpenAI, então eu falei, deve ser um agente lá que eles criaram, eu já, né, juntei o meu conhecimento com a minha imaginação e assim foi. Criou um meu GPT com a Constituição da Albânia lá, mandou falar em albanês e pronto. Exatamente, pra mim foi Atue como uma ministra. Exato, de contratos públicos, né, mas eu não sei como que tá, mas a iniciativa na época foi bem legal, eu achei bem interessante, viu? Ainda mais aquela imagem da ministra, da mulher, porque faz muita falta, né, de ter a figura feminina, né, hoje, né? Então, aqui na parte da IA, na tecnologia no geral, né? Então, achei bem legal, bem interessante. Quando a gente fala de regulamentação, a gente que não entende nada, né, Matheus, fica um pouco nervoso, porque a gente entende o lado técnico e vê que algumas coisas são impossíveis de implementar, né? Até quando surgiu a LGPD mesmo, né, falava, se eu abrir lá um chamado, a empresa tem que remover todos os meus dados em X dias. Falava, nunca vai conseguir remover 100%, porque né, tá tudo amaranhado os dados. Normalmente quando tem a ordem judicial, tem ele assim, normalmente o juiz dá X tempo, dentro de X tempo você tem que remover essa informação, né? Pois é. É assim que acontece, então, né? mas o paralelo que eu tô fazendo é assim, em banco de dados relacional, já é uma dificuldade, imagina em IA, que imaginem agentes, Matheus, meu Deus. Então, assim, a gente que fez tudo lá, já pensou? Rastrear tudo que a gente fez. Exatamente. Então, por mais que tenham, eu sei que tem os comitês com pessoas de tecnologia, professores que entendem do assunto, mas no fim alguém vai botar lá um adendo, vai fazer né, como que eles falam lá, fazer um pedaço lá que, tipo, pode ser infactível. Uma emenda. Exatamente, né?
Tá vendo? Não, Ela chama emenda, é. a gente chama de gambiarra. Pô, É. que sacanagem. Como que eles falam quebra-galho, né? Eles falavam assim, quebra-galho no passado, né? Fazer um programinha quebra-galho aqui. Mas eu acho que realmente é uma discussão muito válida, porque assim, regulamentar demais pode frear a inovação, aí não pode frear a inovação, mas a gente tem que regulamentar de uma forma, então assim, é um papo muito bom, um tema que a gente fala muito aqui, né, Lan? E assim, eu vivo isso nos clientes, tá todo mundo querendo saber como fazer. Eu acho que agora tá todo mundo mais preocupado, que eu percebi do ano passado pra cá, mais preocupado em fazer arquitetura. Não fazer só por fazer, mas porque em algum momento isso tem que escalar, em algum momento tem que se preocupar com os logs, né? Uma discussão que a gente não tinha. Então acho que a gente está agora no momento ficando um pouco mais maduro nessas discussões, né? Porque é necessário, como a gente, né? Você, tipo, toda a sua experiência com certeza sabe, né? De COI. E o Tiri, a gente tá vendo aqui pro nosso final do episódio. Nossa, olha lá, esse tema aqui eu ficaria mais 3 horas. Adoro. Vamos só puxar mais um negócio aqui. Essa parte que você tem feito fora do mundo de alta plataforma, ó, já aprendi. Eu vou falar agora de ultra baixa, que seria com IA. Você tem trabalhado no campo jurídico também? Tipo em aplicações ou RAG, tipo aquelas ferramentas Minuto IA, que eu vejo muita gente que trabalha no direito usando. Você tá tendo contato com esse tipo de coisa ou não? Então, eu tenho treinada do advogado para poder usar IA em automação, inclusive dos escritórios, tá bom? E também auxiliando eles a preparar alguma defesa, porque, pasmem vocês, muitos ainda não sabem nem pedir um prompt simples, seja para qualquer IA, seja por GPT, seja por Gemini. Então eu dou esse tipo de treinamento para esse pessoal. É mais como usuários, tá? Aí eu treino. E se tiver alguma demanda que eles querem que eu faça a automação, também faço essa automação para eles. Você falou um ponto muito relevante, né, Vassília? Porque assim, eu acho que a gente pensa muito, né? Eu vejo no LinkedIn, nossa bolha técnica, aquela coisa toda, acho que todo mundo já tá no nível agêntico, quântico. Eu tava vendo uma série ontem que o vilão era uma IA quântica, né? Então, assim, Paradise. Não, e cortar essa parte. Muita gente mas eu não vi ainda, Matheus. Tem que cortar essa parte. Gente, muita gente ainda não tem nenhum conceito. É que, assim, no meio que nós vivemos, a gente fala muito sobre, então pra gente é muito óbvio, né? Ontem mesmo eu fiz uma live, assim, mostrando pro pessoal do mainframe, e acho que tinha umas 50 pessoas. Um trabalho que eu faço voluntário, de disseminar conhecimento, né? Aí comecei a mostrar pra eles como você pode usar as ferramentas de IA para justamente fazer a extração de regras de negócio e tal. E tem um pessoal que nem sabia, nossa, mas o que é isso? O que é VS Code? O pessoal não conhece, sabe? O que é Copilot? Não tem nem esses conceitos ainda. Então, por isso que eu falo que o mundo é muito distante ainda, do mundo da alta, de quem é só alta, de quem é do mundo da IA. Pois é, a gente tá nessa pegada de agentes aqui no dia a dia, né, Matheus? Aí sendo cobrado para fazer um curso, uma maratona de agentes, mas a gente fez a nossa maratona, Otília, que é justamente nesse ponto, que é o básico, entender conceitos de IA, entender as ferramentas básicas. Sim. Então, quem quiser aí, tá aberto. A gente fez ao vivo, fez 2 sessões e agora tem a sessão offline para fazer no tempo, tá lá ainda no maratona.ia.br para quem quiser, que não é específico para a área jurídica igual o seu, é genérico para todos os profissionais. Já tivemos contador, professor de educação física, médico, químico nuclear, né, Matheus? E, nossa, foi uma variedade. Foi maneira. E eu acho que é bom quando a gente for a bolha, né? E tá ver realmente os casos de uso, que eu acho que e que a gente aprende, que eu aprendo muito cliente. Às vezes, eu tava com um diretor hoje de uma empresa, ele chegou pra mim e falou, Matheus, tecnologia, né? Sempre tem que lembrar, é um meio, né? Então, assim, pode ser legal, tem que resolver o quê? O problema, né? Então, como vai ser o business case? Então, eu acho que ouvir isso e pensar, aprender mais esses conceitos de indústria, né, do que o pessoal tá vendo, a realidade deles é muito importante. Exato. Que aulas, hein? Que aulas. Esses últimos episódios, Alan, realmente, né? Está uma sequência de episódios, meu pai amado. É o mundo real, é isso que a gente busca, gente. Se você tá gostando, entra lá na nossa comunidade, no comece.ia.br. Tem papo todo dia lá sobre algum assunto, notícias, os episódios, as dicas da Otília lá, os podcasts que ela participa também. É só entrar lá e construir aqui e vem contribuir aqui no nosso grande podcast Open Source aí, ser o próximo contribuidor aqui nos próximos episódios. Muito bom ver o pessoal da comunidade, hein? Otília, uma última mensagem para quem tá ouvindo a gente. Foram várias dicas, né? Mas uma última dica especial, pode deixar pro pessoal aí, por favor? Assim, o que eu tenho sempre a dizer, eu acho que assim, nada
nada substitui a inteligência humana, tá? Se temos uma perfeito. IA hoje, é porque tivemos alguém ali inteligente treinando. E assim sempre será, pessoal. O ser humano é insubstituível. Matheus. É isso. Não tem mais nada pra falar. Você pediu, Matheus? Você pediu. Não, muito obrigado, Otília. Obrigada a vocês. A Regina falou no último episódio dos eventos do networking de qualidade, né, Matheus? Então a Regina, encontrei ela na fila de autógrafo do livro do Fabrício Carrara num evento, e aí começamos a conversar, ela pegou o link do podcast, e aí aconteceu. Então é assim, networking de qualidade, viu, Regina? Esse realmente é um networking de qualidade. Obrigado demais pela sua participação, compartilhar com a gente a sua experiência. Eu acho que a gente aprende muito ouvindo, né? Então vai fazer essa troca acontecer. Depois, por favor, manda lá mais conteúdo na nossa comunidade, vai fazer essa troca acontecer, porque é muito bom ter você lá e todo mundo que tá aqui. E eu tô super ansioso para esse episódio lançar. E quero ouvir a opinião de todo mundo. Onde? Na nossa comunidade, em comece.ia.br. Meu amigo, nos vemos no próximo episódio. Até lá, hein? Muito bom, valeu, obrigado. Gente. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.